Olá, RS Sustentável, cada gota conta, irrigação, reservação de água e piscicultura. Este é o tema escolhido pela presidência da Assembleia Legislativa para ser debatido em todo o estado neste ano. O tema tem sido defendido pelo presidente do Parlamento Gaúcho, o deputado Adolfo Brito, desde a sua posse em 31 de janeiro. Adolfo Brito já levou esse assunto para diferentes instâncias, como reuniões com secretarias estaduais, conversou com bancos públicos e teve inclusive audiências no Congresso Nacional. Nessa semana começa uma nova fase de debates para dar ainda mais visibilidade ao tema. Para ouvir a sociedade gaúcha, a Assembleia vai realizar encontros regionais. A interiorização para tratar sobre o tema da irrigação começa nessa sexta-feira. E o primeiro encontro vai acontecer na cidade de Sobradinho, na Câmara de Vereadores. Para explicar para nós a proposta dos encontros regionais, nós recebemos o protagonista, é óbvio, dessa pauta, né? O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito. Seja muito bem-vindo, presidente, ao especial encontro RS Sustentável. Alegria falar contigo e para todo o Rio Grande e é claro, nós hoje estamos aqui para dizer da importância do tema que foi escolhido. Não foi escolhido apenas pelo deputado Brito, esse é um tema que o Rio Grande persegue. Havia essa necessidade de implementar uma discussão forte, tendo em vista no que tem ocorrido nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, por exemplo, nós tivemos nada mais, nada menos do que desses 5 anos, 3 anos com ocorrências de estiagens e no último ano, além da estiagem, tivemos também chuvas em abundância que acabaram levando vidas humanas, muitos prejuízos na região do Alto Taquari, região central do estado, e essas mudanças climáticas fazem com que o Rio Grande precise dar um start para uma nova alternativa. E que essa alternativa é justamente a reservação d'água, a irrigação e a piscicultura. Nós não podemos ficar apenas da dependência de São Pedro. São Pedro, às vezes, tem plantas que, na maioria, entre 10 e 15 dias, se não cair a chuva naquele momento, pode prejudicar e até liquidar determinado tipo de plantação. Então, nós temos que ter a reserva d'água para, no momento adequado, fazer com que o agricultor possa fazer a irrigação. A partir daí, ele vai aumentar a produção, vai aumentar a produtividade na mesma área, acima de tudo, vai poder manter o jovem no interior, porque hoje acontece muito isso, especialmente na região central do estado. Nós temos muitos e muitos jovens que acabaram deixando a propriedade rural, porque chegavam no fim do ano, ele teve a sua safra frustrada e o jovem aí prefere ir para a cidade, ganhar bem menos que ele poderia ganhar se ele estivesse produzindo na lavoura, mas o tempo, as condições climáticas não têm permitido. Nós estivemos em Israel por 2 vezes, pudemos constatar pessoalmente o que é a importância da água na propriedade. Inclusive, eles lá chovem 3, 4 vezes por ano e eles reservam a água da chuva para, no momento adequado, por gotejamento, estabelecer que a sua lavoura vai ter água no momento que for preciso. E com isso, eles 80% num país que todos nós sabemos é deserto, eles conseguem tirar dali a alimentação necessária, 80% que eles consomem é produzido lá no deserto. Então, nós aqui temos que aprender as coisas boas, ou acreditar mais em nós mesmos e nos investimentos necessários para fazer com que a propriedade se torne rentável. Não adianta nós termos uma propriedade se ela não condiz com a necessidade da casa, da família, e os jovens, principalmente, tenham que abandonar o interior para ir para a cidade. Então, a nossa preocupação é que nós recebemos também muitos pedidos dos sindicatos do interior, dos próprios agricultores. São poucos ainda naqueles que têm na sua propriedade a irrigação. E a partir dessas mudanças que nós pretendemos e já estamos implementando no Estado, uma discussão forte, séria, no sentido de viabilizar uma legislação que seja, que oportunize ao agricultor dele investir sabendo que não vai ter problema com o meio ambiente. Porque nós queremos fazer uma legislação obedecendo o meio ambiente, sem nenhum desrespeito, inclusive nas áreas de APP. Onde tiver a necessidade de recompor a mata, de fazer
novos plantios para que uma ou que outra árvore tenha que ter sido retirada do local para fazer um barramento, para fazer um açude, que ela possa ser plantada em outro local, mas que o meio ambiente seja preservado. Esse é o espírito da lei. E eu diria para você que nós estamos tendo extraordinário apoio da comunidade gaúcha. Maravilha, presidente. Então, exemplos como esse que o presidente trouxe agora de Israel e gestões diferentes, que vão ser levados agora então para as cidades do interior com o RS sustentável, cada gota conta. E a cidade escolhida para o primeiro debate é o município de origem do presidente Adolfo Brito, a cidade de Sobradinho. E para a gente situar um pouco, geograficamente essa questão, nós vamos a uma breve apresentação do município de Sobradinho. Próspera e acolhedora, assim é chamada pelos seus moradores a cidade de Sobradinho, que está localizada na região Centro-Serra do Rio Grande do Sul. Em uma área de pouco mais de 128 mil quilômetros quadrados, distante 87 quilômetros de Santa Cruz do Sul e 236 quilômetros da capital gaúcha, o município tem uma população em torno de 14 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Terra de gente trabalhadora e empreendedora, Sobradinho traz na sua história a força dos imigrantes alemães e italianos, dos descendentes de escravizados e de proprietários de terras que acreditaram na potência da região. Fundado em 3 de dezembro de 1927, o município abrangia 5 distritos, atualmente emancipados: Arroio do Tigre, Ibarama, Segredo, Passa Sete e Lagoa Bonita. Graças a essa grande extensão de terras, Sobradinho acolheu muitos imigrantes. Como diz a letra do hino da cidade de Sobradinho, aqui o povo não cansa de trabalhar e prosperar. Entre morros desta serra do Rio Grande, superenses que labutam sem parar. Está tudo pronto lá na Câmara de Vereadores da cidade de Sobradinho para receber esse primeiro debate. Presidente, levar o debate para a sua cidade de origem, a cidade que a gente pôde ver agora nessa apresentação, tem um significado especial para o senhor? Tem, e principalmente para a população da região e para o estado do Rio Grande do Sul. Sobradinho é a capital estadual do feijão preto e que praticamente não se produz mais justamente pelas condições climáticas. Nós, há muitos anos atrás, nós produzimos muito feijão. Foi denominado pela produção o município que nós tínhamos como a capital estadual do feijão preto. Mas devido aos últimos anos, às estiagens que ocorreram, e com isso o agricultor acabou desestimulado de produzir. Porque o feijão tem uma fase ali de 10 a 15 dias, que é próxima à floração, que ele precisa da água. Se não chover naquele momento, a safra está arruinada. Então, foi que muitos resistiram por muitos anos, mas os jovens foram saindo da propriedade rural e com isso nós hoje produzimos pouco feijão. A grande maioria dos produtores plantam apenas para o gasto, para o consumo da família. E outros até nem plantam e preferem plantar um pouco mais de fumo, nós somos da região produtora do tabaco, e comprar produtos da alimentação da própria família. Ou seja, nós precisamos dar oportunidade aos agricultores para que permaneça o jovem lá no interior e ele possa continuar produzindo principalmente o produto que é o alimento. Hoje eu estive na FAO agora há poucos dias. Estamos trabalhando também para que a FAO, através do Ministério da Agricultura, possa também nos auxiliar nesse projeto de irrigação para o estado do Rio Grande do Sul. E eles têm catalogado de que por cerca de 6 a 8 anos ainda nós teremos muita fome a nível internacional. Ou seja, nós temos que produzir alimentos porque o Brasil é um celeiro. Aqui nós temos muita terra, nós temos sol, nós temos agricultor que sabe o que está fazendo, nós temos bastante sol, às vezes até demais, de determinado momento, quando tem muito sol e não tem chuva, aí acaba prejudicando a nossa plantação. Mas
nós estamos convictos de que, conseguindo implementar no Estado esse projeto que visa armazenar a água para, a partir dali, ter a irrigação na propriedade, com certeza nós vamos produzir muito mais e manter o jovem no interior. É o que está faltando, dar a virada e não ficar na dependência apenas de São Pedro. Aqui chove 100 milímetros, 101 vai para o mar. Ou seja, nós perdemos a água da chuva, o que Israel não perde. Eles seguram tudo para depois, por gotejamento, fazer a sua plantação crescer, germinar e principalmente produzir. Lá os melhores vinhos que a gente bebe naquela região lá e que exporta, inclusive, são produzidos em Israel. Hortifruti granjeiros produzem até para exportar. Então, flores produzem para exportar. Ou seja, nós aqui temos a grande possibilidade de armazenar água para produzir muito mais, manter o jovem, o produtor lá na agricultura e fazer a economia dos municípios também reagir. Porque no momento que não dá uma produção boa no interior, as pequenas cidades não têm como manter. Muitas as pequenas empresas acabam fechando, não entra recurso para o comércio, não gira a economia no estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso a gente pode, evidentemente que isso é um projeto que vai ser implementado aos poucos. A priori, nós estaremos discutindo em Sobradinho a mudança necessária na legislação, tendo em vista que há alguns problemas ainda relacionados às áreas de APP, e que em Brasília, do Código Florestal, está sendo mudado, já passou no Senado a legislação um projeto do senador Heinz, já está na Câmara dos Deputados para análise e nós esperamos que isso possa logo também ser definido, porque muita coisa vai depender desse projeto que é a nível nacional. Agora, muita coisa aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos por resoluções, poderão ser modificadas na lei que nós estaremos promovendo junto com o Estado. Nós temos a parceria do governo do Estado para fazer com que a legislação seja uma legislação não só de governo, mas uma legislação de Estado, que a partir daqui para frente, depois que se estabeleça a legislação, ela possa ser obedecida e aqueles que vão investir possam saber que estão investindo na propriedade para fazer açudagem, para fazer irrigação, sabendo que não vão ter problema com o meio ambiente e muito menos com o Ministério Público. Esta é a nossa meta e o Ministério Público está nos ajudando na formatação desse projeto que nós pretendemos para o Rio Grande. Então, há uma série de cuidados em relação a essa temática e para esse primeiro painel, presidente, que vai acontecer agora em Sobradinho, a ideia é justamente essa, né? Apresentar o cenário atual da irrigação, né, no estado do Rio Grande do Sul. E para esse primeiro encontro, dentro desses tópicos todos, que é um tema bastante amplo, o que o senhor considera que é fundamental que seja destacado para esse início de encontro nas cidades do interior, esse primeiro que vai ocorrer em Sobradinho? Exatamente. Nessa sexta-feira, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal, essa discussão. Estão convidados os prefeitos, vereadores, sindicatos, cooperativas, os agricultores. Aqui de Porto Alegre, nós estaremos pelo governo do Estado, nós temos já confirmada a presença do secretário Ronaldo Santini, da SDR, que é um grande lutador também, especialmente para ajudar a formatação dessa legislação. Temos o apoio do governo do Estado, inclusive já há recursos para o agricultor que desejar implementar na sua lavoura a irrigação. Hoje o Estado, o ano passado teve, mas não teve um andamento que se esperava. Pouca gente se inscreveu. Esse ano melhorou, o Estado está colocando mais recurso, até 500 mil, quem for fazer um projeto de até 500 mil na propriedade terá 20% por parte do governo do Estado, sem cobrança nenhuma. É uma participação do Estado para incentivar a irrigação, até 500 mil. A partir de 500 mil, daí, se for mais alto o custo desse projeto, aí sai por conta do agricultor que desejar. Agora, por exemplo, se você vai fazer aí uma irrigação para onde vai gastar até 100 mil, por exemplo, 20 mil o Estado participa. Até 500 mil, 100 mil daí o Estado participa. Então, é o limite que foi colocado, mas com certeza vai ajudar muita gente. Nós levaremos para lá para debater uma das pessoas que mais conhece, um doutor em irrigação, que já ajudou em outras oportunidades aqui o Estado, o doutor Rogério Porto. Estará conosco o senador Heinz, que vai falar sobre o seu projeto, que agora já passou pelo Senado e já está na Câmara. Vai estar conosco também
os secretários de Agricultura da região falando das possibilidades, o que pode ser feito e como poderão participar os agricultores. Tem muitos municípios que, inclusive, vão se propor a ajudar o agricultor, porque vai aumentar muito a renda daquela propriedade. Então, isso é importante que a comunidade possa estar presente e fazer esse debate. Lá são muitos e muitos municípios que estarão participando e eu acredito que a comunidade regional vai acolher a nossa proposta e nos ajudar a formatar uma legislação que seja possível de ser implementada no Rio Grande, obedecendo, evidentemente, às questões legítimas do meio ambiente, mas trazendo a oportunidade do agricultor se manter produzindo, aumentando a sua produção, aumentando a produtividade, principalmente na mesma área. E nós precisamos sanar um problema sério que nós temos no Rio Grande do Sul. Nós estamos perdendo, todos os anos, muito menos pessoas, muito menos agricultores estão produzindo milho. E nós, com irrigação, nós poderemos fazer com que o Estado não precise mais acionar e comprar milho do Paraná, comprar milho do Mato Grosso do Sul, como aconteceu ano passado, de Goiás, e agora estamos trazendo milho da Argentina, plantel nosso de suínos que a gente vende para o exterior, grande plantel de frangos que é exportado, o gado de leite, o gado de corte, muitos e muitos estão trazendo milho de fora para poder sustentar essa que é uma fonte de exportação para o estado do Rio Grande do Sul. Nós produzindo aqui, nós não vamos gastar o que gastamos o ano passado. No ano passado nós gastamos cerca de 300 a 350 milhões de reais para pagar o ICM dos estados produtores que exportaram para o Rio Grande do Sul. Ou seja, um dinheiro que vai e não volta. Enquanto isso, se nós produzirmos aqui, com certeza vai ficar girando e o melhor ainda, para o consumidor, o milho vai chegar mais barato e para a mesa de quem produz, certamente nós teremos então esse equilíbrio melhor em termos de preços para os consumidores do Rio Grande do Sul também. Pegando o gancho, o senhor falava da participação do Rogério Porto agora nesse primeiro painel. No segundo painel está previsto a participação de especialistas que devem falar sobre os principais soluções, né, para os entraves com relação à irrigação, armazenamento e à própria reservação. Nesse sentido, qual é o principal desafio que o senhor entende que deve ser superado com relação a esses entraves, presidente? Alguns estão através de portarias que estão sendo mantidas ainda pelo Estado, e que a gente vai procurar fazer uma legislação mais clara, mais limpa, em que o agricultor vai com certeza poder investir sabendo que ele não está contrariando a lei. E na questão das APPs, principalmente, é uma questão que vai depender muito também para que não haja nenhuma dificuldade aqui, numa denúncia, por exemplo, de um local que tenha sido feito em áreas de APP, para que isso seja evidentemente bem claro, tem que passar em Brasília a questão da utilização dessas áreas, especialmente para a pequena propriedade rural, onde as famílias têm dificuldades se não produzirem. E então, isso vai depender no caso de Brasília. Mas muitas das portarias que tem hoje, resoluções, serão incorporadas à legislação e a partir daí vai melhorar para todo mundo, especialmente da maior segurança jurídica para quem quer investir. Claro, fica muito claro, então, até pela sua colocação, que a parte da legislação acaba sendo estrategicamente fundamental para que a pauta possa fluir, né? E o presidente Adolfo tem uma raiz na comunicação social, né, presidente, através do rádio. E veja que nesse primeiro painel do RS Sustentável nós teremos um evento que vai ser acompanhado pela imprensa regional, né, e deve movimentar a cidade de Sobradinho. Por isso, nós temos agora a participação da jornalista da Gazeta Sobradinho, a Natana Redim, né? Ela tem uma pergunta para fazer para o presidente Adolfo Brito. Vamos ouvir. Presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito, nos últimos tempos, nossos agricultores, enfim, a população em geral, tem enfrentado adversidades no clima, como estiagens, causando prejuízos ao meio rural e, consequentemente, às cidades. Como a população da região Centro-Serra e do Vale do Rio Pardo podem agilizar estratégias para o enfrentamento a essa situação? E esse tema da reservação de água e irrigação é oportuno para discussão. Haverá auxílio técnico e também em relação a recursos, ajuda do governo para investimentos? Se prevê ações nesse sentido a curto prazo? Às vezes falta um encorajamento, um incentivo para que sejam dados passos à frente. Como começar? Já conversando e participando, inclusive, de
outras reuniões em que tivemos junto com o governo do estado, nós constatamos essa possibilidade inicial de onde houver aprovação do projeto, o estado poder participar com até 20% naqueles investimentos até R$500 mil, que seria então a participação do estado com 100 mil. Quem for fazer menos poderá ter correspondente ao que está investindo 20% de auxílio do estado. Mas nós estamos trabalhando também, e nessa viagem que nós fizemos com o governador do estado e a Assembleia Legislativa, na FAO, a possibilidade também de compor com eles, porque a FAO está muito preocupada em relação à produção de alimentos, especialmente para a população de baixa renda. Ou seja, os produtos que o Rio Grande do Sul produz, que é alimentação. E agora nós vamos fazer os próximos contatos, serão com o Ministério da Agricultura, que representa aqui, que trabalha junto com a FAO, que é um órgão da ONU, para ver o que a gente pode buscar também de possibilidade de auxílio do governo federal, que, conforme a vice-presidente da FAO nos informou lá na Itália, de que eles têm interesse em participar de projetos que visem buscar a produção de alimentos para a distribuição para as famílias de baixa renda a nível nacional. Então, tudo isso são conjecturas que se está fazendo, mas o mais importante é que se possa arredondar a lei, como a gente diz, fazer com que a legislação permita que as pessoas... tem muita gente que gostaria de fazer por conta a sua irrigação, mas a legislação hoje, você vai fazer um buraco na sua propriedade e alguém denunciar, já dá problema com o Ministério Público e com o meio ambiente. Então, a fase mais complicada que a gente vai passar é que a gente, junto com o Ministério Público, com também o meio ambiente do Estado, com as secretarias da Agricultura, SDR e a Emater. A Emater será uma grande mão que nós temos, porque no interior muita coisa, o governador abriu isso, que nós poderíamos contar com a Emater e o secretário Santini, que trabalha junto. As primeiras reuniões nós já fizemos, já saiu o decreto estabelecendo as entidades que vão fazer parte desse comitê para a formatação da legislação que nós precisamos, e o governador já mandou publicar, foi a semana passada, e entra junto aí para que as pessoas tenham conhecimento. O próprio Ministério Público, que é quem normalmente faz a fiscalização, juntamente com o meio ambiente, estarão participando da elaboração da lei. Ou seja, nós não queremos nada que seja agressivo ao nosso meio ambiente, porque senão o meio ambiente devolve. E então nós precisamos ter toda essa cautela, e essas entidades que estão conosco, várias secretarias de Estado, também as federações vão nos ajudar. Nós pretendemos fazer um projeto não de governo, um projeto de Estado para posteriormente ficar para os próximos governos que vêm daqui para frente. E esse governo já está fazendo o que pode nesses termos de ajudar a irrigação, mas vai depender muito também, pessoal, de uma coisa: a vontade do agricultor. Se o agricultor não tiver vontade, você pode dar o dinheiro para ele, que ele não vai fazer irrigação. Então, nós temos que ter a consciência de que para a gente ter uma oportunidade de produzir mais na mesma área, nós precisamos ter a segurança de ter água disponível. É isso que a gente está falando aqui. O bem maior numa propriedade rural é água. E quem desconfiar disso, vá a Israel para ver como as coisas funcionam. Então, aqui nós precisamos também, as nossas autoridades, e a FAMURS vai nos ajudar, Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, vai nos ajudar, porque os prefeitos vão ter que assumir isso. Fazer, juntamente com o seu secretário da Agricultura, fazer com que esse tema vá lá para a comunidade pequena do interior. Senta os agricultores, o que nós podemos, quem é que tem interesse em produzir mais na mesma área, investindo um pouco em nas necessidades para que a irrigação funcione. Muitos até já têm um açude bom, que pode irrigar lá 6, 8, 10 hectares. No interior, muita gente que produz soja tem grandes açudes e que já estão legalizados. Mas é necessário que, na pequena propriedade rural, o sindicato ajude, a cooperativa ajude, o município ajude, a Secretaria da Agricultura, para fazer
com que essa pauta possa chegar lá no agricultor. Olha aqui, se você tiver um açude, se você já tem um açude, vamos fazer a irrigação. Inclusive estarão conosco também na próxima sexta-feira os bancos para dizer como funciona atualmente a questão dos juros. Empresas poderão ser contatadas e a grande maioria que vende equipamentos, elas fazem o projeto para o agricultor. Ou seja, nós precisamos ter a boa vontade de aceitar, evidentemente, depois de fazer uma análise da sua propriedade, se cabe ou não fazer a irrigação, aí sim buscar o financiamento, buscar o projeto técnico necessário para que aquela propriedade possa produzir muito mais na mesma área e, a partir daí, evidentemente, dar mais lucro para a comunidade local. E é lá de Sobradinho que a gente tem também uma outra pergunta para o senhor presidente. O comunicador da Rádio Jacuí, o Adriano Sete, ele traz um outro questionamento para o presidente Adolfo Brito. Vamos ouvir a pergunta do Adriano. Quero cumprimentar, primeiramente, ao presidente da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo José Brito, onde venho acompanhando há muito tempo aí as suas conquistas e, é claro, também as suas sugestões, as suas pautas, os seus pleitos. Cumprimentar também a todos os ouvintes e telespectadores. E ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, fica o meu questionamento em relação à sempre tentativa de trazer em pauta a questão da irrigação no Estado. A nossa região Centro-Serra, onde temos pequenas propriedades de 5, 10 ou até mais hectares e até mais hectares, sofremos com a questão da seca todos os anos, ou o ano sim ou o ano não, e isso pesa no bolso do produtor. Presidente Adolfo Brito, como essa questão de irrigação e o projeto Cada Gota Conta teria viabilidade para a nossa região Centro-Serra, assim como demais municípios de pequeno porte do estado, pequenas propriedades de 5 a 10 hectares? Fica este o meu questionamento. E aproveitando a oportunidade, também peço ao presidente da Assembleia, se esse projeto, que já saiu do papel, está sendo estudado, está tentando uma viabilidade, se ele pode servir de exemplo para outros estados, ou se outros estados já passaram para o senhor e toda a sua assessoria a questão de troca de ideias e de funcionamento de irrigação. Aqui do estado, esse projeto é seu, cada gota conta. Ficam esses questionamentos e, é claro, muito obrigado pela atenção, um forte abraço a todos. É de agradecer o nosso colega radialista, Adriano Sete, de Sobradinho, que conhece a realidade, como ele falou aí, da nossa comunidade regional. Muitos e muitos prejuízos nas últimas safras, principalmente, e o abandono de determinadas regiões, jovens que acreditam que, pelas perdas que já ocorreram, não vale a pena permanecer no interior. É o momento da gente tentar estancar isso. Minas Gerais hoje já está muito adiantado em relação à irrigação na pequena propriedade rural. Nós, a questão de 2 meses, 3 meses, estivemos também visitando outros estados no norte, onde pudemos constatar o aproveitamento das águas do Rio São Francisco. Tem que ver a qualidade do que eles estabeleceram para poder utilizar a água do São Francisco. Tem comunidades inteiras que são servidas pelas águas para banana, laranja. Banana é a coisa mais linda, os bananais sendo irrigados. Limão, que eles exportam para os Estados Unidos, aquele limão Tahiti, que sai de caminhonada para uma série de outras culturas que eles aproveitam tudo com água do São Francisco. Nós aqui, infelizmente, a gente praticamente não utiliza a água dos rios. A maior parte da irrigação normalmente sai dos grandes açudes, de barramentos, e hoje nós estamos bem adiantados no estado em termos de águas para o arroz.
O arroz faz muitos anos que o agricultor do Rio Grande do Sul, que é um grande exportador, ele busca água normalmente de barramentos e aí com certeza sai muito bem. A região de Cachoeira do Sul, com água de rios, nós temos a região de Agudo, a região de Cerro Branco, que também são servidos por águas para irrigação. Onde tem irrigação, normalmente tem safra cheia. E é isso que nós precisamos também para a pequena propriedade rural. E a pequena propriedade rural, se nós viabilizarmos esse projeto que estamos, e vamos conseguir esse ano pelo apoio que nós estamos tendo, e também porque as pessoas também são inteligentes. Quando até agora não deu certo na pequena propriedade e muitos jovens foram embora e muitos agricultores ficou lá na propriedade, apenas as pessoas de mais idade, que praticamente não têm condição, eles conseguem sobreviver com a sua aposentadoria do homem e da mulher e eles plantam alguma coisa apenas para a sustentação da própria família. Isso todos nós estamos vendo que até aqui não tem dado certo. O certo é a gente buscar através da irrigação e da piscicultura. É um outro aspecto também que nós precisamos destacar aqui. A piscicultura, nós temos inúmeras barragens no estado do Rio Grande do Sul e que nós poderíamos, a partir dessas barragens, nós termos criação de peixes. Por exemplo, a tilápia. Tilápia nós importamos cerca de 70% a 80% do consumo do estado vem de outros estados para o Rio Grande do Sul. E a tilápia é um peixe que dá um bom troco para quem produz. Então, também é uma grande opção. Nós estamos trabalhando para também implementar a questão da piscicultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aí ela pode ser no açude, como pode ser também numa barragem de hidroelétrica. Então, são aspectos que nós estamos buscando coisas novas para o Rio Grande do Sul. A implementação desse aproveitamento das barragens e também dos açudes para termos, então, a piscicultura é uma coisa nova. Nós precisamos também trazer essa oportunidade. Tem muitos pescadores no estado que, em determinado momento, eles têm serviço e em outros não. Se tivermos nas barragens e também na açudagem no Rio Grande, com certeza abre um baita espaço para a gente poder dar trabalho para esse pessoal. E em relação à questão da viabilidade, a viabilidade vai depender muito mais da gente conseguir moldar essa legislação que nós precisamos ter para dar garantia para quem pretende entrar na questão da irrigação, dar mais oportunidade e a partir daí então a gente ver os resultados tão logo a gente implemente no Rio Grande a irrigação. Todos sabem que a irrigação no arroz é bater e valer, e isso pode acontecer para as outras culturas. Na nossa região central, por exemplo, nós temos a fumicultura. Quando dá uma safra com problema de estiagem, a qualidade do tabaco cai lá embaixo, e aí, na hora dele vender, ele recebe bem pouco pela sua produção. E enquanto que é época que chove normal, o tabaco dá de boa qualidade, é para exportação, e isso, a classificação normalmente é rígida, então nós precisamos ter também a oportunidade de estabelecer para quem produz o tabaco, são mais de 70 mil famílias no Rio Grande do Sul, também abrir a possibilidade de acertar a irrigação também para os produtores de tabaco. E o milho nem se fala. O milho nós precisamos, com certeza, trazer o quanto antes a armazenagem d'água, a irrigação, para a gente aumentar a produção e não depender de outros estados. Está aqui já se encaminhando para o final do programa e só para lembrar que na sexta-feira, a partir das 9 horas então da manhã, na Câmara de Vereadores de Sobradinho, acontece o primeiro encontro RS Sustentável Cada Gota Conta e vale lembrar que a TV Assembleia transmite ao vivo o evento. Acompanhe em nosso canal do YouTube, nos portais e nas redes sociais da Assembleia. Para finalizar, presidente, debater em Sobradinho, é claro, imagino que deva ter um valor, um significado todo especial para o senhor, como a gente já comentou, por ser a sua cidade natal, né? Eu gostaria que o senhor finalizasse falando sobre isso também, já se despedindo aqui dos nossos telespectadores. Agradecer a oportunidade de estar com os amigos nesse horário, podendo falar um pouco desse projeto, que é o projeto
que nós temos todo o carinho aqui e esse ano será a pauta principal da Assembleia Legislativa. Sobradinho, que tem uma força muito grande entre os municípios da região, Sobradinho, Arroio do Tigre, Segredo, Ibarama, Passa Sete, Lagoa Bonita, ali próximos municípios também, Lagoão, município de Tunas, Salto do Jacuí, Estrela Velha, os amigos de Agudo, convidar todo esse povo para estar lá conosco. Vamos fazer uma discussão séria, porque nós precisamos ouvir o produtor. Ele precisa saber a possibilidade dele investir ou não em irrigação. Ninguém quer que o agricultor se atire na irrigação. Que ele vá ver, vai ouvir os técnicos da área, vai saber se vale a pena ou não. Nós não estamos atirando um projeto para o agricultor. Ele tem que se sentir confortavelmente e com toda a sinceridade, tem que estar consciente do que ele vai investir e o que ele pode faturar a partir da irrigação na sua propriedade ou da piscicultura. Desejar a todos uma boa estada em Sobradinho. Nós estaremos lá na sexta-feira, já desde a parte da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores, onde nós fomos vereador de 82 a 88, e depois no mesmo prédio da Prefeitura Municipal, onde fomos prefeito de 1989 a 92, e depois viemos aqui para a Assembleia, mas nós estamos praticamente todos os fins de semana na nossa região. Ainda fizemos também programas de rádio em Sobradinho, também em Candelária, colocando para a comunidade o que a gente pode fazer aqui e o que não pode. Sempre fui de jogar limpo. É possível, quando não é possível, não é possível. Eu tive, quando na prefeitura nós colocamos energia elétrica para cerca de 600 propriedades. No início, muitos não acreditavam na necessidade de ter luz na propriedade. Nós começamos a colocar em determinadas comunidades, as outras foram vindo. E no fim, porque eu sempre fui de... Não dá nada de graça, a gente tem que ensinar a pescar. E o pessoal sempre tem que participar junto, tem que ajudar, tem que botar alguma coisa no bolso para ter responsabilidade, para que aquele projeto possa ir adiante. Então, eu acredito que a irrigação, para quem tem vontade de produzir, vai ser uma grande saída, especialmente para a pequena propriedade rural. Um abraço e até a próxima sexta-feira, quando estaremos na nossa terra, participando dessa grande programação, o primeiro encontro que reúne a comunidade para discutir a questão da reservação d'água, da irrigação e da piscicultura. Um abraço a todos. Você acompanhou então o especial encontro RS Sustentável Cada Gota Conta, uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Brito. A gente fica por aqui. Obrigado.